A paz de Cristo, igreja. Uma boa tarde para todos. Que Deus possa abençoá-los, renovar as nossas forças, nos encher com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu Espírito Santo também. O versículo que Deus me confiou nessa tarde para falar para os irmãos se encontra em Gálatas capítulo 4, versículo 4, e diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Sabe, irmãos, essa foi a palavra que Deus me confiou nessa tarde. E Deus me pediu para falar para os irmãos. Plenitude de tempos, dos tempos. Que plenitude dos tempos são essas? E que tempo era esse? Em que período era esse? Sabe, meus irmãos, às vezes em momentos de dificuldade, Deus envia o seu melhor para nós. Momentos de dificuldade não significam nada para Deus. Deus pode enviar o seu melhor para nós e nos abençoar mesmo em tempos de dificuldade. A palavra plenitude aí no texto é traduzido do grego a palavra preloma, que significa aquilo que é preenchido. Então Deus preencheu com o seu melhor, que foi o seu Filho, naquele tempo. Essa palavra também, plenitude, nos dá o sentido de tempo. E essa palavra denota a realização. Então Deus realizou um milagre na humanidade. Deus mandou o seu melhor naquela plenitude de tempo. Mas que tempos são esses? Que tempos são esses no qual Deus enviou o seu melhor? Então o tema da mensagem desta tarde é: momentos difíceis exigem firmeza com Deus. Sabe, irmão, se nós começarmos a estudar a história, nós vamos observar ali essa plenitude, esse tempo que Jesus viveu. No século I, o general Pompeu, general de Roma, invadiu a Palestina e ele dominou todo aquele território. E nós vemos que mais à frente, esse tempo que Deus falou aí em Gálatas 4, em que Paulo escreve à igreja de Galácia, que fala para a igreja de Galácia sobre essa plenitude dos tempos, nós vamos ser colocados aí nesse contexto, num contexto de desgraça, num contexto de desigualdade social, onde nós vemos miséria, onde nós vemos um império dominando, um império que dominou com castigos, com torturas, todos aqueles que iam contra o imperador e contra as suas leis. Então Jesus veio, irmãos, num período catastrófico da história, um dos períodos catastróficos, um período delicado, onde o Império Romano dominava. Em Lucas 3, capítulo 1, diz que Jesus viveu no reinado de Tibério César. Lucas 3:1 fala sobre Tibério César, no qual Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Nós vemos que quando Jesus era criança, quem governava a Judéia era Herodes o Grande. E Herodes o Grande, nós vemos que fazia coisas terríveis. Marcos chegou a matar a sua cunhada, chegou a matar familiares. O cara era terrível. E quando Jesus nasce, os 3 reis magos vão visitá-lo, vão visitar Herodes. E vemos ali que Herodes pede para os 3 reis magos para voltarem. Quem conhece a história, para voltarem e dizerem onde está o Messias. E ali, numa visão, o anjo avisa os 3 reis magos para não voltarem a Herodes e seguiram outro caminho. E Herodes fica furioso e querendo descobrir quem era esse Messias. E Herodes, ele manda matar as crianças, se eu não me engano, de até 2 anos, por causa disso. Então Herodes o Grande fez coisas terríveis quando Jesus, na época ali do período de nascimento de Jesus, tanto que Jesus teve que, claro, com José e Maria, seguir para o Egito e ficar ali por um tempo, até que Herodes morresse. Mas Jesus é agora na sua fase adulta. O governador da Judéia naquela época era Pôncio Pilatos. Então nós estamos vendo aí, irmãos, que período é esse que é falado plenitude de tempos. Irmãos, Deus manda o seu melhor, independente de momentos difíceis
momentos de crise ou momentos de alegria. Deus manda o seu melhor. E Deus pode mandar o melhor dele nessa tarde e nessa semana para os irmãos. Como nós falamos, nesse período, havia uma grande desigualdade social. Mais de 70% do povo da Judéia era pobre. Um alto índice de pessoas enfermas. Valores de impostos altíssimos, irmãos. As pessoas trabalhavam somente para pagar impostos, porque os impostos eram cobrados de forma alta. Nós sabemos aí também que no meio dos 12, existe um cobrador de impostos chamado Mateus. Conta-se a história de Mateus, fala um pouco sobre Mateus. E era cobrado impostos altíssimos, irmãos. As pessoas não tinham saúde, porque o Império Romano dominava e queria tudo do povo. Não tinha nenhum saneamento naquela época. Um grande cataclisma social, irmãos. Alto índice de pessoas enfermas, muitas crianças morriam, não chegavam à fase adulta. Muitas grávidas morriam no parto, porque não tinham uma saúde boa, uma boa saúde naquela época. Um sistema de saúde bacana. Então nós vemos aí, rebeldes se levantaram contra o Império Romano. Rebeldes se levantavam, porque não queriam o Império Romano governando sobre eles. Sabe, irmãos? É nesse tempo, é nessa época terrível, onde os soldados romanos tinham ordem para castigar e matar aqueles que se opunham ao seu governo. Nós sabemos aí que uma das principais mortes que eles praticavam era a crucificação. Então, algo terrível, um momento terrível que a humanidade vivia. Um momento onde a Judéia passava por momentos difíceis e Deus envia o Messias, o melhor, na plenitude de tempos, onde Deus faz e acontece, independente de momentos difíceis ou momentos de alegria. Muitos estão chorando luto nesse momento, muitos estão alegres, pessoas estão alcançando, outras pessoas perderam. Um momento muito delicado, mas eu queria dizer que o Messias está aí, Jesus Cristo está aí, independente de momento delicado ou momento feliz. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus é a firmeza da nossa fé. Jesus é um milagre. Jesus pode fazer coisas grandes, independente de estarmos tristes ou felizes. Jesus Cristo está aí. Amém? Sabe, irmãos, em períodos de crises e perdas e obscuridade, Deus derramou o seu melhor. E Deus pode derramar sobre a sua vida nesse momento delicado. Amém? Mas Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu da humanidade do povo. Atos 14:17 diz assim: no entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua pessoa, pois demonstrou a sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Sabe, irmãos, sabemos que teve um momento difícil, mas Deus não nos abandona. Deus derrama a chuva, Deus manda as estações, Deus manda os frutos, Deus manda a carne, Deus manda a água, para que possamos suportar, ficarmos firmes. Deus é tremendo, Deus não se esqueceu do ser humano. Deus está aí, mandando os mantimentos, para que possamos ficar vivos, nos mantermos vivos e felizes. Amém? Enchendo o coração de alegria, como diz o texto. Você tem algo para comer nessa tarde? Você tem algo para beber nessa tarde? Então agradeça a Deus, porque Ele está derramando sobre a sua vida. E feliz que você está sendo alimentado, está bebendo da água, está comendo, e Deus se alegra. Deus não ficou sem dar testemunho. Deus está demonstrando a sua bondade a cada dia, irmãos. Mesmo no momento de dificuldade, Deus tem mostrado a sua bondade a cada dia. Amém? Devemos nos manter firmes, pois Deus não se esqueceu de nós. Mas como nós não nos mantemos firmes nesse momento tão delicado, um período um pouco delicado para algumas pessoas, como nos mantemos firmes? Através da fé. Através da fé. A fé que move montanhas. A fé que nos leva a lugares. Grandes, mesmo sem sairmos do lugar. Onde nós alcançamos coisas maravilhosas. Aí muitas das vezes sentados, meditando na palavra de Deus. Nós vemos promessas, coisas grandiosas que Deus tem para nos dar. Através da fé. E é um ponto-chave e principal nessa crise. É não perdermos a fé. Através da fé.
Amém, irmãos? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, você está esperando a volta de Jesus? Está esperando algum milagre? Você tem fé? Amém? E a prova das coisas que não se veem. Eu vou ler João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos? É a prova das coisas que se não veem. Nós estamos aqui. Eu estou levando a mensagem, a palavra. Os irmãos vão receber essa palavra porque acreditamos. Nós acreditamos. Nós não vimos, mas acreditamos que Jesus viveu nessa terra. Que Jesus realizou grandes coisas. Que morreu por nós naquela cruz. Então é isso. Nós não vimos, mas estamos aqui felizes. Sabemos que Ele está vivo. Que Ele está aí, pertinho de você. Que Ele está aqui. Que Jesus está em nós. Amém, irmãos? Isso é fé. Fé é acreditar fortemente. O que é acreditar fortemente? Não vamos perder a esperança. Nós acreditamos fortemente que Jesus está vivo, que vai voltar e buscar a sua igreja e que grandes coisas Ele tem para nós. Isso é fé. É confiança, é você confiar. É você acreditar que Jesus está aí contigo. Talvez você esteja chorando ou alegre nesse momento, mas Jesus está aí contigo, independente disso, para te consolar, para felicitar junto com você. Vivemos estações na nossa vida de alegria, muitas das vezes vivemos estações de alegria, estações de tristeza. Mas são estações passam, irmãos. Não vai ficar para sempre. É isso que a gente tem que ter a firmeza. Amém? Fé é acreditar fortemente. Jesus Cristo veio, amém? Nós não vimos, nós não estávamos lá naquela época, mas cremos há 2.500 anos, aproximadamente mais de 2.000 anos, nós acreditamos que Ele está vivo, que Ele está em nós e que Ele tem promessas para nós. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Amém? Através da fé, na fé em Cristo Jesus. Hebreus 11,16 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que o recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, como nos manter firmes nesse momento de dificuldade? Termos fé. E Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então devemos cada dia buscar o Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que sempre estar buscando as coisas lá do alto, como diz a palavra também. Buscar as coisas lá do alto, sempre buscando para a gente renovar a nossa fé, ampliar nossos horizontes na presença do Senhor Jesus. Amém? E que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus tem uma promessa, tem uma recompensa para todos aqueles que o buscam de coração. Amém, irmãos? João 11,40. Olha que coisa fantástica e gloriosa. Momentos de dificuldade. Mas diz assim: se creres, verá a glória de Deus. Então, se você tem fé, acredita que Jesus veio como unigênito do Pai, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus, se você crê nesse homem fantástico que pisou na terra, Filho de Deus, e que é Deus, se você crê, você acreditar em Deus, que Deus tem grandes coisas para você, se creres, você verá a glória dele. Amém, queridos? Você verá a glória dele. Em nome de Jesus eu creio e eu profetizo isso na vida dos irmãos. Amém? Mas não deixem essa fé resfriar, irmãos. É tudo que o inimigo quer. Tudo que o inimigo quer. Sabe, irmãos? Pela fé, os heróis da fé ouviram a voz de Deus e puderam obedecê-lo. Se você quer ouvir a voz de Deus nesta tarde, nesse domingo, durante essa semana, tenha fé. Pela fé, os heróis da fé, lá a galeria dos heróis da fé, em Hebreus, eles ouviram Deus, eles obedeceram Deus, porque tiveram fé. Então a gente não pode deixar essa fé esfriar, porque através dela nós vamos ouvir a vontade de Deus para nossas vidas e nós vamos obedecê-lo, obedecer a sua vontade, o que ele tem para nossas vidas. Amém? Se os irmãos estão esperando resposta de oração, olha o que diz Mateus 21, 22.
E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, irmãos, se vocês estão aguardando uma resposta de oração, se os irmãos oraram com fé, pode crer que o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai responder. Se os irmãos oraram segundo a vontade de Deus, Deus vai responder às orações. Deus vai derramar a bênção sem medida sobre a vida dos irmãos. Porque tudo que pedires em oração, crendo, só crer, basta crer, como a gente louva lá na igreja, basta crer, os irmãos receberão. Olha que coisa fantástica também, irmãos, através da fé alcançamos a graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabe? Graça. A graça de Deus. Que graça é essa? Como dizem aí, graça, como é falado, é favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos e Deus dá. Aquilo que nós não merecemos, a salvação, Deus dá, através da fé. Irmãos, então se você está frio nesta tarde, se vocês, irmãos, estão sem esperança, não deixe essa fé esfriar, porque através dela alcançamos a graça de Deus. Amém, irmãos? Nós obedecemos à vontade de Deus, nós escutamos o Senhor Deus através da fé, fé em Cristo Jesus, uma fé inabalável, uma fé que pode nos levar a grandes lugares. Através da fé, irmãos, podemos vencer o mundo. 1 João capítulo 5, do 1 ao 21, diz lá que nós podemos vencer o mundo através da fé. Relacionamento com o Senhor, Hebreus 11, 27. Pela fé podemos nos achegar a Deus. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra, buscamos ao Senhor Deus, nos aproximamos dEle, nós temos intimidade com Ele. Nós sabemos que nós temos mais intimidade com aqueles que nos achegamos mais, nós temos mais intimidade, nos aproximamos mais, começamos a ter intimidade com relação a tempo também. Então, quanto mais você se aproximar do Senhor, ficar pertinho dEle, você vai ter mais intimidade com Ele. Irmãos, através da fé também, nós temos a confiança e a alegria no meio dessa tribulação tão terrível. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 4. A fé nos capacita a nos alegrar em meio ao sofrimento. Então, é possível se alegrar, mesmo em meio ao sofrimento, através da fé em Cristo. Amém, irmãos? Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa tarde. Que Deus venha a abençoar, que Deus venha a derramar bênçãos sobre os irmãos. Irmãos, não desanimem, não desanimem. Amém? Nós temos visto coisas terríveis, mas eu tenho visto também coisas grandes que Deus está fazendo. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo nessa terra. Há um propósito de Deus em tudo. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.